Em meio ao desespero e à incerteza, a voz ecoa por toda a Rússia. O que está acontecendo? Nos últimos 48 horas, a ordem do Kremlin se espalhou como um incêndio. Todos os jovens entre 18 e 30 anos estão proibidos de deixar o país até novo aviso. Não se trata apenas de uma simples limitação de viagens. É uma operação em massa de sequestro. Uma geração inteira está sendo aprisionada, enquanto o futuro da nação se esvai sob o jugo de Vladimir Putin. Mas por que essa loucura? A razão por trás desse pânico é revelada. Um plano terrível, exposto por Kirill Budanov, chefe da inteligência militar ucraniana. Sob o disfarce de uma mobilização parcial secreta, o Kremlin planeja convocar 2 milhões de jovens e reservistas para alimentar a máquina de guerra na frente ucraniana. O fechamento das fronteiras é uma armadilha astuta, uma estratégia para manter o futuro da Rússia aprisionado. Essa notícia acendeu um estado de medo de Moscovo a Vladivostok. Contudo, essa movimentação não é um sinal de força, é uma nota de suicídio do próprio Kremlin. Uma centelha de rebelião se acende, alimentada pelo medo e pela impotência, prestes a derrubar o regime de Putin. Nesse mar de confusão, percebe-se que o caos não surgiu da noite para o dia. É o resultado de 3 anos de guerra, de erros estratégicos e de mentiras contadas pelo governo ao seu povo. Um veneno que gota a gota infiltrou-se no corpo da nação. Para compreendermos a crise que assola o exército russo, precisamos analisar 3 pontos-chave que levaram a esse colapso. O primeiro deles foi em setembro de 2022. Quando Putin percebeu que a narrativa da guerra não se sustentava mais. Ao convocar 300 mil reservistas, ele quebrou um pacto tácito com a sociedade. A guerra deixou de ser apenas um espetáculo na televisão e se transformou em uma ameaça iminente, que bateu à porta de cada lar. Esse momento gerou uma das maiores ondas de êxodo da história, com centenas de milhares de homens russos fugindo desesperadamente em busca de liberdade. E onde isso tudo nos leva? O segundo ponto crucial ocorreu entre 2023 e 2024, quando aqueles 300 mil convocados foram enviados sem treinamento adequado para os campos de batalha mais sangrentos da Ucrânia. Nestas lutas urbanas, cada metro ganho custou vidas preciosas. As tropas veteranas se esgotaram, e o que restou foi um exército despreparado. Os riscos se tornaram palpáveis, o clima de revolta crescente, e a situação dentro de casa começou a desmoronar. O colapso da confiança no regime estava se tornando evidente. E agora, com a nova mobilização de 2 milhões de jovens, a pergunta é: a Rússia será capaz de enfrentar esse dilema sem precedentes? A rebelião ganha força, enquanto aqueles que se sentem aprisionados lutam não só pela liberdade, mas por suas próprias vidas e futuros. Essa crise não é apenas militar. É uma questão de sobrevivência que pode levar à queda do regime. E você, o que pensa que acontecerá a seguir? A história que vamos explorar dá conta de um momento crítico na Rússia, onde a tensão entre o governo e o povo se intensificou. O enredo desvela como o governo, com suas mentiras persistentes, acabou envenenando a sociedade, levando ao colapso das forças armadas. Para entendermos a drástica situação da mão de obra do exército russo, precisamos focar em 3 momentos-chave que marcaram essa queda. O primeiro desses momentos críticos ocorreu em setembro de 2022, quando foi anunciada a primeira mobilização parcial. Esse foi o dia em que Vladimir Putin percebeu que não podia mais sustentar a farsa de que a guerra estava seguindo conforme planejado. Ele convocou 300 mil reservistas, quebrando, assim, a confiança do povo russo em seu governo. A guerra, que antes era uma mera operação profissional exibida na TV, agora batia à porta de cada família. A reação do povo foi incendiada pelo medo e pela indignação, provocando uma das maiores ondas de fuga da história. Aproximadamente 1 milhão de homens, apressando-se com seus passaportes, formaram longas filas nas fronteiras da Geórgia, Cazaquistão e Armênia. Esses eventos mostraram ao mundo quanto Putin temia a revolta do seu próprio povo, o que era apenas um prelúdio do desespero que ainda estava por vir. O segundo ponto de inflexão se deu entre 2023 e 2024, durante um período de intensa perda no campo de batalha. Os conscritos convocados em setembro de 2022 foram enviados, sem treinamento adequado e com equipamentos insuficientes, às frentes mais sangrentas da Ucrânia. Batalhas urbanas, como em Bakut e Avdiivka, tornaram-se verdadeiros carnavais de mortes. Cada metro conquistado pelas forças russas custou a vida de milhares de soldados, minando ainda mais a já debilitada estrutura do exército. Essa situação não era apenas uma derrota militar, era o colapso logístico de um exército que havia perdido seus melhores homens.
Sob os escombros das batalhas insensatas, a espinha dorsal do exército russo se fracturou, dando lugar a um efetivo inexperiente e despreparado. Agora, em dias recentes, estamos vendo as repercussões devastadoras dessa realidade, onde os homens que uma vez se alistaram em busca de um ideal, se tornaram apenas estatísticas em um regime em colapso. Mas como essa tempestade desenfreada se tornou a realidade da Rússia? O que acontece agora que as portas para a fuga estão fechadas? As consequências dessa mobilização forçada podem ser ainda mais devastadoras do que imaginamos, não apenas militar, mas também social e econômica. O que poderá surgir do caos? É a pergunta que ressoa em cada esquina, enquanto a Rússia se prepara para um futuro incerto sob a sombra de sua própria criação. Recentemente a Rússia enfrentou um colapso militar devastador. Muitas das suas tropas, compostas por soldados contratados e oficiais experientes, foram praticamente dizimadas em combates sem sentido. O exército, que outrora era considerado um dos mais poderosos do mundo, agora se desfez nas batalhas nos campos da Ucrânia, especialmente em locais como Bakhmut e Avdiivka. O que restou foi uma nova leva de oficiais inexperientes e recrutas sem formação, prontos para serem lançados no fronte. Nos últimos dias, a situação atingiu seu ápice. Após 3 anos de conflitos, a fonte de recursos humanos do exército profissional se esgotou. Aqueles que foram convocados em setembro de 2022 perderam a vida, deixando apenas civis, que agora são considerados um exército descartável. A mobilização de 2 milhões de reservistas não mostra força, é o desespero de um regime sem soldados para combater. Este não é um plano militar, mas uma última tentativa de um governo à beira do colapso, colocando em risco o futuro de toda uma geração. Enquanto os jovens de São Petersburgo ecoam as notas de Lago dos Cisnes nas ruas, a decisão do Kremlin de fechar fronteiras e enviar milhares de jovens à morte se entrelaça em um único desfecho sombrio, um regime que provoca sua própria ruína. Por que Putin optou por tal loucura? A resposta está nas infalíveis verdades de anos de guerra e no desmantelamento total do exército. A ilusão de que a segunda maior força militar do mundo ainda existisse foi finalmente desmascarada, revelando apenas um eco vazio de uma era de glória. A pergunta que paira no ar é: o que acontecerá quando a juventude, tomada pelo desespero, decidir finalmente resistir? Esta é a tempestade perfeita criada pelas mãos de Putin, uma tempestade que pode alterar o destino de uma nação inteira. O que sabemos é que ao jogar com a vida de seu próprio povo, ele pode ter acendido uma chama que não poderá mais controlar. Na imersiva melodia de Lago dos Cisnes, que ecoa pelas ruas de São Petersburgo, uma mensagem poderosa e de revolta surge contra a sombria sentença de morte que o regime impôs ao seu povo. Neste momento, essa reação profunda vai muito além das simples manifestações contra a guerra de 2022. Naquele ano, os jovens se posicionaram moralmente, recusando-se a lutar por uma guerra que não era sua. Hoje eles estão lutando por suas próprias vidas e futuros. As notas de Lago dos Cisnes não são apenas uma canção, mas um grito de resistência. Eles estão dizendo ao Kremlin: se você está disposto a nos sacrificar pelo seu sonho de reconstruir a União Soviética, nós vamos lembrar você de como esse sonho ruiu. Este levante não é por acaso em São Petersburgo, o berço da revolução do regime. A cidade é uma porta para a Europa, lar da juventude mais educada e consciente da história do país. Recusatam-se a aceitar passivamente seu destino, que os reduz a soldados descartáveis para as falidas ambições imperialistas de um ditador. O governo já declarou claramente: vocês estão presos aqui. Ou morrem por nós ou vão para a prisão. A horrorosa realidade dessa decisão se concretizou em 16 de abril de 2025, quando a maior convocação militar do país gerou um pânico generalizado, especialmente entre os jovens. Os recrutadores se escondiam em universidades, saídas de fábricas e estações de metrô, à espreita para capturar os jovens. Famílias se viam forçadas a esconder seus filhos, buscando relatórios médicos falsificados por meio de subornos. Muitos tentavam escapar dessa caçada moderna, se escondendo em florestas ou vilarejos abandonados. Com as fronteiras fechadas, a última rota de fuga se fechou. Aqueles que conseguiram sair foram. Mas os que não tiveram essa sorte agora são prisioneiros em sua própria terra. A decisão do Kremlin de mobilizar 2 milhões de pessoas para essa marcha da morte provoca uma devastação irreversível, desestabilizando não apenas o equilíbrio nas linhas de frente, mas também todo o equilíbrio dentro da própria Rússia. Essa é a maior autossabotagem que Putin já cometeu.
O que está por trás dessa loucura? Que resultados dramáticos isso trará para o futuro da Rússia e de sua juventude? Nos últimos dias, o clima de desesperança tomou conta da Rússia. Aqueles que conseguiram escapar do iminente recrutamento se tornaram raros. Já os que não puderam sair, agora se tornaram prisioneiros em sua própria terra. A mais recente decisão do Kremlin de mobilizar 2 milhões de jovens para uma missão suicida não só abalou as fronteiras de combate, mas comprometeu o frágil equilíbrio da sociedade russa. Mas o que motivou essa movimentação caótica? As consequências dessa ação se revelaram devastadoras em diversos aspectos. Militarmente, Putin cometeu um erro colossal. Enviar 2 milhões de civis, trabalhadores comuns, estudantes e servidores públicos, para o campo de batalha, sem um treinamento adequado e armados com fuzis enferrujados, não fortalece o exército. Pelo contrário, é uma receita para o desastre. Esses jovens que eram cidadãos comuns, agora se transformam em alvos fáceis diante de um exército moderno e bem equipado, como o da Ucrânia, que utiliza drones de última geração e sistemas de artilharia guiada com precisão. Em vez de um reforço, trata-se de um massacre anunciado. Nessa confusão, a logística russa, já comprometida, entra em colapso. O sistema de comando se torna inoperante, trazendo à tona ondas de rebelião e deserção no seio das tropas. E a situação econômica da Rússia? A decisão de convocar toda essa força de trabalho produtiva culmina em um golpe fatal na economia já sufocada por sanções ocidentais. Não é apenas uma recessão, é uma autodestruição econômica. Com a saída de 2 milhões de jovens dos mercados de trabalho, indústrias e serviços, a produção entra em colapso. As prateleiras das lojas vão começar a apresentar escassez e a nação se vê à beira de uma crise econômica mais sombria do que a vivida nos anos 90. O que Putin ignora é que essa manobra não só marca um desastre estratégico em sua carreira, mas também representa um capítulo terrível na história da Rússia. Como ele pôde chegar a esse ponto? É uma pergunta que ecoa em cada esquina, em cada coração aflito. Um resumo breve dessa história épica. Em meio ao caos de uma guerra desgastante, Vladimir Putin fecha as fronteiras russas e mobiliza 2 milhões de jovens para a carnificina em Ucrânia. Mas esse plano desesperado, revelado por inteligência ucraniana, desencadeia uma rebelião feroz entre a geração aprisionada, ameaçando derrubar o regime. Será que a Rússia sobreviverá à própria fúria? Imaginem o som ecoando pelas ruas geladas. Espere pela voz. Devoção, honra, cada muro sussurrando. Trovão, evolução, 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 evolução. Isso não é um sonho sombrio. É o lamento final de uma metrópole imponente de um império em queda com. Nos últimos 3 anos de guerra, a matemática brutal e a total desintegração do exército russo levaram a uma realidade assustadora. A segunda maior potência militar do mundo tornou-se um mero fantasma. A verdadeira força por trás da batalha se desfez nos campos da Ucrânia, nos escombros de Bakhmut e Avdiivka. Essa dissolução não passou despercebida. A necessidade de preencher as lacunas se tornou urgente. Até mesmo a propaganda do Kremlin não pode esconder mais a verdade. O exército profissional foi exterminado. Para lidar com esse vazio, o Kremlin implementou um plano terrível. Em 15 de outubro de 2025, uma nova lei foi apressadamente aprovada que confere ao Ministério da Defesa e ao Kremlin autoridade absoluta para mobilizar 2 milhões de jovens. O que isso significa? Que escapar desse destino se tornou quase impossível. Qualquer um entre 18 e 30 anos que não se apresente para o serviço militar terá sua conta bancária congelada e sua carteira de motorista confiscada. Esse não é apenas um decreto legal. É uma sentença de escravidão moderna que captura os jovens, tomando seus corpos e futuros. A guerra se tornou um executor insidioso, onde cada batida na porta pode anunciar a entrega a um destino sombrio nas trincheiras da Ucrânia. Enquanto isso, em São Petersburgo, a melodia de Lago dos Cisnes ressoa pelas ruas. Esta canção não é apenas uma resposta à sentença de morte lançada sobre eles. Ela simboliza uma rebelião existencial que vai além das manifestações anti-guerra de 2022. Naquele ano, os jovens se opuseram a uma guerra alheia. Agora, eles travam uma batalha por suas próprias vidas. Se o Kremlin está disposto a sacrificá-los pelos sonhos de reconstruir a antiga União Soviética, então eles se disporão a lembrar a todos do colapso que se seguiu. Essa revolta poética ressoa com força em cada esquina, clamando por liberdade e justiça. Os jovens que outrora silenciaram, agora gritam.
Eles se recusam a se tornar soldados descartáveis de sonhos falidos. Essa é a última resposta de uma geração que se levanta contra a tirania. Como essa rebelião se desdobrará diante das pressões do Kremlin? Apenas o tempo dirá, mas a semente da insurreição já foi plantada. O colapso devastador do exército russo é uma realidade irrefutável. A verdade brutal é que o que antes era considerada a segunda maior força militar do mundo agora se desmoronou, perdendo muitos de seus soldados nas terras ucranianas, em batalhas sangrentas nas ruínas de Bakhmut e Avdiivka. As forças armadas estão tão esgotadas que, segundo um relatório do Atlantic Council, Vladimir Putin se vê forçado a recrutar mercenários de países como Nepal, Síria, Cuba e das nações mais pobres da África como se fosse um mendigo. Uma superpotência que outrora desafiava o mundo com seu poderio militar agora depende da juventude de países carentes para preencher suas fileiras, seduzida apenas por promessas de dinheiro, pois não consegue encontrar homens para enviar ao combate. Essa é uma admissão dolorosa. O exército não é apenas fraco, ele não existe mais. Para lidar com essa enorme lacuna, o Kremlin colocou em prática um plano aterrador. Uma nova lei, aprovada às pressas pela Duma russa em 15 de outubro de 2025, confere ao Ministério da Defesa e ao Kremlin poderes ilimitados e autoridade absoluta para mobilizar 2 milhões de jovens. Essa legislação torna quase impossível para os jovens, especialmente entre 18 e 30 anos, evitarem essa convocação. Agora, notificações eletrônicas são consideradas oficiais, e a proibição de viajar ao exterior é imediata. Aqueles que não se apresentarem para o serviço militar encontrarão suas contas bancárias congeladas e suas carteiras de motorista confiscadas. Essa não é uma mera legislação, mas um decreto de nova escravidão que aprisiona toda uma geração de homens, levando seus corpos e futuros à mercê do Estado. A guerra agora se torna um carrasco, podendo bater a porta a qualquer momento, uma ameaça que pode arrancá-lo do seu lugar na universidade ou na fábrica, enviando-o para a morte nas trincheiras enlameadas da Ucrânia. A melodia de Lago dos Cisnes, ecoando pelas ruas de São Petersburgo, é a resposta a essa sentença de morte. E essa rebelião é mais profunda, mais existencial do que as manifestações anti-guerra de 2022. Quando os jovens se ergueram há um ano, faziam uma crítica moral contra a guerra de outrem. Agora, lutam por suas vidas. Se você está disposto a sacrificá-los por um sonho de reconstruir a antiga União Soviética, eles se preparam para lembrá-lo do colapso desse sonho e de como isso ocorreu. Este berço de revolução não aceita passivamente a condição de ser apenas peças descartáveis nos planos falidos de um ditador. Nos últimos dias, a Rússia tem sido tomada por um clima de medo e incertezas. O Kremlin, enfrentando uma encruzilhada, optou por fechar suas fronteiras, prendendo jovens de 18 a 30 anos dentro do país. Essa decisão é um sinal claro de um regime que se sente ameaçado e em colapso. Para a população, essa não é apenas uma restrição de viagem, mas sim um sequestro em massa da juventude, um ato desesperado que visa evitar que o futuro do país fuja. Mas o que desencadeou essa reviravolta? O chefe de inteligência militar da Ucrânia, Budanov, revelou um plano secreto de mobilização antes que o Kremlin pudesse agir. Essa jogada de mestre foi um golpe psicológico que semeou pânico e caos, forçando Putin a adotar medidas ainda mais drásticas, como o fechamento completo das fronteiras. Por meio dessa ação, o líder russo tornou-se um tirano aos olhos de seu próprio povo, desmoronando a legitimidade do regime. Imagine a angústia de famílias inteiras que agora veem seus filhos tratados como carne de canhão. Essa decisão não é apenas uma tragédia pessoal, mas um ataque coletivo à sociedade russa. Agora, milhões de jovens e suas famílias se tornaram inimigos diretos do Kremlin. Aqueles que antes aceitavam o regime em silêncio agora se veem diante de uma luta pela sobrevivência de suas próprias vidas e futuro. As manifestações em São Petersburgo, onde jovens desafiam o governo ao entoar as melodias do Lago dos Cisnes, são um eco desse desespero. A revolta social está apenas começando. O que está em jogo não é apenas uma guerra externa, mas uma batalha interna contra um regime que se mostra cada vez mais opressivo. Essa situação pode se transformar em uma revolução imparável. E com isso ficamos com uma pergunta intrigante. Será que o Kremlin conseguirá sufocar essa resistência antes que ela se transforme em um movimento imbatível contra sua autoridade? O que acontecerá com este regime que agora luta contra seu próprio povo em uma luta sem precedentes?
A tempestade já começou e só terminará quando a justiça for feita nas ruas e as vozes dos oprimidos ecoarem por toda parte. Como você vê a situação atual? Compartilhe suas reflexões.